Quais são as modalidades de prisão no processo penal? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar de um tema que é a identidade do direito processual penal, que são as prisões. E nós vamos perceber que as prisões, elas acontecem em momentos bem distintos. As prisões são possíveis antes de uma condenação irrecorrível, que nós chamamos de condenação transitada em julgado, e após uma condenação que transitou em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Ricardo, mas é possível prender antes de uma pessoa ser condenada? É possível prender antes de uma pessoa ser condenada. E quando se prende uma pessoa antes dela ser condenada, não é uma antecipação da punição, é porque essa pessoa coloca em risco a sociedade ou o bom andamento da investigação criminal ou do processo judicial. E o direito processual penal autoriza uma pessoa a ser presa antes de ser condenada com sentença transitada e julgado em 3 situações. Primeira situação, uma pessoa pode ser presa antes da condenação em situação de flagrante. Então, aquele sujeito que é surpreendido praticando um homicídio, realizando comércio ilícito de substância entorpecente, essa pessoa pode ser presa, pode ser encarcerada, tendo a sua prisão justificada numa situação de flagrante. A segunda situação em que a pessoa pode ser presa é uma possibilidade de prisão temporária, em que a pessoa fica presa temporariamente no prazo de 5 dias, prorrogável mais 5, ou de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, se crime hediondo, quando houver necessidade para fins de investigação criminal. Então, a prisão temporária é uma prisão para a investigação criminal. E temos ainda uma terceira possibilidade de se prender, que é uma prisão chamada prisão preventiva. Por que a pessoa pode ser presa preventivamente? Porque ela vem praticando reiterados crimes, então você quer tirar ela da sociedade de forma preventiva para que ela não volte a delinquir enquanto o processo tramita, porque ela está ameaçando a vítima ou as testemunhas, então ela está trazendo prejuízo para a investigação, para o processo, intimidando as pessoas que vão produzir provas, ou porque tem risco dessa pessoa ou já está foragida, e se caso venha a ser condenada, a execução da pena vai ficar frustrada, porque ela se encontra em lugar incerto e não sabido. Então o juiz emite uma ordem de prisão. Fala, tendo em vista que essa pessoa tem uma tendência de não prestar contas à justiça, eu vou expedir uma ordem para garantir que, em caso de condenação, ela cumpra a pena. Então, posso prender antes de uma pessoa ser condenada de forma irrecorrível em 3 situações: prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. E após o trânsito em julgado de uma condenação, em que a pessoa foi julgada, foi processada e o juiz condenou, com base em contraditório, com base em ampla defesa, e o juiz, ao final do processo, teve uma convicção de que aquela pessoa é culpada do crime que lhe foi imputado, e que essa pessoa não pode mais recorrer daquela decisão judicial, e que o juiz, quando decidiu pela culpa, impôs uma pena privativa de liberdade, que é o encarceramento, essa pessoa pode ser presa em razão de prisão-pena. Então, é a pena que, nesse caso, sim, seria uma prisão com finalidade punitiva. Resumindo, então, antes da condenação irrecorrível, nós temos prisões que nós chamamos de prisões cautelares. Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. As 3 prisões como medidas de preservar a sociedade e o procedimento criminal. Não tem finalidade punitiva. Finalidade de resguardar a sociedade e o procedimento criminal. Após condenação transitada em julgado, em que o juiz impõe uma pena privativa de liberdade, aí sim, aí é prisão-pena. Prisão com finalidade de punir, porque o Estado reconheceu que aquela pessoa é culpada. Diante desse contexto, pessoal, nós vamos fazer aqui uma
uma análise de uma questão, rapidinho, só para a gente colocar em prática aquilo que nós acabamos de analisar. João foi investigado pela suposta prática do crime de roubo. Durante a investigação, a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, alegando que ele estaria intimidando testemunhas e a vítima. O juiz competente decretou a prisão preventiva. Encerrada a instrução processual, João foi condenado a 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa interpôs recurso que ainda aguarda julgamento. E aqui eu repito, a defesa interpôs recurso que ainda aguarda julgamento. Apesar disso, o juiz determinou a imediata execução da pena, convertendo a prisão preventiva em prisão-pena, diante da improvável possibilidade de reforma da sua decisão. Agiu corretamente o juiz? O juiz não agiu corretamente. Por quê? Porque a imposição de prisão-pena somente é possível após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ah, Ricardo, mas enquanto ele estiver recorrendo, ele pode ficar preso? Pode. Preso através de prisão preventiva, que é uma prisão cautelar. Não se admite cumprimento de pena antes de sentença condenatória transitada e julgado, salvo, e aqui eu trago uma exceção, que o direito processual penal adora uma exceção, salvo nos crimes dolosos contra a vida que são de competência do tribunal do júri. Nos crimes dolosos contra a vida de competência do tribunal do júri, em havendo condenação, ainda que o acusado recorra, o cumprimento da pena é imediato. Então, nos casos do tribunal do júri, é possível haver cumprimento de pena independente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ok? Gostaram, pessoal, do conteúdo? Se gostaram, deixe seus comentários, deixe o like e se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro.